Bom, boa tarde a todos. Nós vamos dar início agora a essa mesa redonda sobre o debate política de meteorologia. Eu vou mais ou menos explicar como é a dinâmica que vai ser. Nós temos os debatedores, que é o doutor Elcio Júnior, do CICESPAM, o doutor Gilvan Sampaio, do INPE, e o doutor Eduardo Martins, da FUNSEMI. Bom, antes de começar, primeiramente eu quero me apresentar para as pessoas aqui, para os debatedores que não me conhecem. Eu sou o professor Gilberto Diniz, da Universidade Federal de Pelotas. Aliás, quero até registrar o prazer de estar aqui em Campina Grande, que é minha terra, onde eu me formei, onde eu estudei, me formei em meteorologia, aqui em 1980. E agora retorno aqui para a gente participar desse segundo Congresso Brasileiro de Meteorologia, que está sendo realizado aqui em Campina Grande, e o primeiro também foi aqui. Eu só uma breve histórico. Eu me aposentei agora no mês de março desse ano da Universidade Federal de Pelotas, onde 40 anos eu dei aula lá e tive o prazer de participar durante todo o curso. Sou professor fundador do curso também, junto com outros colegas que chegaram lá. Alguns chegaram primeiro do que eu. E agora, já aposentado, participando aqui agora desse debate. Bom, primeiramente eu queria explicar aos participantes que a gente vai abrir espaço para cada um fazer uma breve explanação da sua instituição. E a partir daí, depois a gente começa a abrir perguntas da plateia e de quem quiser participar do debate junto. Então, primeiramente, eu vou chamar o doutor Elcio Júnior, do CICESPAM. Por favor, doutor. Muito obrigado, professor Gilberto. É um prazer estar aqui conversando sobre meteorologia com todos vocês nesse congresso. Eu não sou meteorologista, mas eu fui um usuário de meteorologia por muito tempo na minha vida. Eu sou oriundo da Força Aérea Brasileira, onde, como piloto, eu fui obrigado a conhecer a fundo o que a meteorologia pode trazer para a gente e a confiar nos nossos meteorologistas. O CENSIPAM, ele está fazendo meteorologia na região norte do Brasil, na Amazônia Legal, há 19 anos. Nós temos uma rede de 11 radares meteorológicos, diversas estações meteorológicas de superfície, e um corpo técnico muito capaz, com vários mestres e doutores, que nos permitem aproveitar ao máximo esses recursos tecnológicos que nós temos. A experiência desses 19 anos fazendo meteorologia lá evidenciou que a região norte do Brasil ela possui uma atmosfera muito singular. As coisas acontecem em velocidades e em tempos diferentes do que acontecem nas demais regiões do Brasil. Então, essa experiência de poder estar lá esse tempo todo trouxe para o CENSIPAM um conhecimento sobre como fazer previsões mais acuradas, e com isso a gente está podendo servir melhor os brasileiros que moram naquela região do país. De novo, é um prazer estar aqui, podendo conversar com vocês. Bom, agora eu chamo o doutor Gilvan Sampaio, do INPE, para que ele possa fazer suas explanações iniciais. Boa tarde, Gilberto. Obrigado aí. É um prazer em revê-lo. Obrigado a todos pelo convite. É um prazer poder participar aqui dessa mesa redonda sobre a Política Nacional de Meteorologia, num momento muito oportuno, porque nós estamos justamente encaminhando agora o Sistema Nacional de Meteorologia. No INPE, é importante dizer, nós passamos durante o ano de 2020 por um processo de reestruturação. Esse é um processo que já discussões já vinham ocorrendo há vários anos, mas ela realmente só ocorreu
efetivamente essa mudança no INPE em 2020, e a ideia que existia nas discussões, ela foi então estabelecida, que é você ter toda a área ambiental do INPE, digamos assim, sob uma mesma coordenação geral, e assim foi criada a Coordenação Geral de Ciências da Terra, onde aqui nós temos toda a área de meteorologia, né, com as atividades associadas ao CPTEC, a área de monitoramento do desmatamento e de queimadas, que nós chamamos de observação da terra e geoinformática, e toda a parte de mudanças ambientais. Então, essa área chamada Ciências da Terra, e na verdade são duas grandes áreas no INPE de ciências aplicadas, são as ciências espaciais e as ciências da Terra. Então, eu coordeno essa área de ciências da Terra. É uma área que tem muita responsabilidade. Nesse momento, inclusive, nós finalizamos o levantamento do desmatamento da Amazônia, que deve ser divulgado aí ao longo dos próximos dias pelo governo. E nós aqui na meteorologia estamos proporcionando, inclusive em virtude do sistema de modelos numéricos e toda a parte de meteorologia por satélite. Então, nós estamos nesse momento muito importante, portanto, essa mesa vem num bom momento para divulgar e discutir sobre todos os acontecimentos vigentes. Então, muito obrigado mais uma vez. Agora o doutor Eduardo Martins, da FUNSEMI, por favor. Bom, ok. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite, participar dessa mesa redonda, né, com o Elcio e com o Gilvan. O Elcio já não é a primeira vez que a gente discute isso, né, Elcio? A gente participou do Papo em Meteorologia, foi uma rica discussão. A FUNSEMI, ela é uma instituição que o mandato é estadual, né? Então aqui a gente se coloca um pouco como a voz dos estados nessa discussão, né? Apesar da gente não ter sido nomeado para isso, mas eu vou me colocar enquanto um representante estadual, né? Apesar de ser um representante, ter um mandato estadual, a FUNSEMI ela trabalha muito com instituições ao nível nacional, né? Para atender necessidades que fazem parte da sua missão, mas que vão além do seu mandato, que é estadual, né? Então, a gente colabora com a Agência Nacional de Águas, com o monitoramento de secas, né? A gente colabora aí com o pessoal do INPE, CPTEC, na questão da modelagem climática sazonal, né? Mas a nossa missão, ao nível de Estado, é muito focada em fornecer informação para informar decisões e políticas públicas, né, aí nas áreas de clima, água, agricultura e ambiente, né? E agora nós estamos passando por uma reformulação, tentando trabalhar mais próximo com os territórios, né, mais próximo do usuário final, exatamente tentando entender como criar trajetórias resilientes, né, em termos de investimentos no território. Esse é um trabalho que vai além das ciências físicas, a gente tem muita gente envolvida aqui nas áreas sociais, é algo para a gente depois conversar com os nossos parceiros do sistema de meteorologia, porque eu acho que ela vai na direção que a gente busca, né, que exatamente resiliência dos territórios no que diz respeito aos eventos climáticos extremos. Bom, é um prazer estar aqui e vamos continuar aqui a nossa conversa. Bom, eu acredito que vai ser uma conversa assim, informal, com os participantes, vocês. Eu conheço as instituições, a FUNSEMI, quando eu me formei em 1980, a FUNSEMI já fazia um trabalho bem interessante. Eu cheguei até a participar de um curso de especialização sobre física de nuvem, na época na Universidade Federal de Alagoas, e lá tinha também dois meteorologistas da FUNSEMI. E na época a instituição mais que a gente tinha mais contato era a FUNSEMI. E o INPE também, porque é uma instituição nacional, eu acho talvez uma das principais, não só do Brasil, mas como também
do mundo, então se me dou bem, a gente conhece bem. Agora eu ainda não conhecia o CECISPAN. Acho que é novo para mim, mas nós vamos ter uma oportunidade de conhecer, de conversar e cada um poder mais ou menos deixar bem claro para o público o trabalho que é feito. Eu queria primeiro fazer assim o seguinte, eu vou abrir as discussões, pena que o INMET não pôde vir, porque a instituição detentora da quase totalidade da rede de estações, da rede total de estações meteorológicas do Brasil. E uma coisa que me incomoda, aliás, já há algum tempo, me incomodava quando eu estava em atividade na universidade, e continua ainda, que é a questão da informação meteorológica, do dado meteorológico, da qualidade das estações. E já vinha havendo não vou dizer desmonte, mas talvez até um descuidado com as estações, com a rede de estação meteorológica. Eu me lembro que quando eu estava na universidade, a gente recebia os dados do 8º Distrito de Meteorologia, lá em Porto Alegre, e de vez em quando acabava uma estação, faltava uma estação. Então a gente ficava sabendo que aquela estação tinha sido desativada, ou então que ela tinha sido trocada por uma estação automática, mas que a gente não estava recebendo mais essa informação. Então eu não sei, assim, se vocês sentem a mesma preocupação minha que eu sinto com relação a essa questão da informação meteorológica. Eu não vou, assim, bem resumir, aliás, definir quem vai falar primeiro ou não. Eu não sei entre vocês aí, se alguém quer começar a falar sobre o assunto, por favor. Eu posso falar porque a FUNSEMI ela tem nas suas atribuições atividades operacionais também, né? Então a gente mantém uma rede de estações automáticas, pluviômetros convencionais, mas a grande verdade é que o Estado brasileiro tem que ser repensado, né? Porque é mais fácil eu substituir toda a minha rede de estação do que conseguir R$1 para dar manutenção a essa rede, né? Isso não faz sentido, né? Então, nós temos que criar a consciência, né, que para manter uma série de qualidade, nós precisamos ter no orçamento recursos para a manutenção dessa rede. Isso é muito difícil, né? Ninguém valoriza o dado. A academia quer o dado para fazer pesquisa. Beleza, ótimo. Mas alguém tem que pagar a conta para as redes serem mantidas. E essa demanda por parte da academia, por parte das empresas que necessitam dos dados para fazer os estudos, prestar o seu serviço, ela precisa chegar a quem define o orçamento no país, nos estados, né? A gente precisa deixar saber, né, a importância de recursos de manutenção para a infraestrutura de monitoramento, né? Basicamente isso. Eu acho que esse sentimento de que as redes estão se degradando, né, deteriorando, algumas sendo desativadas, né, o pessoal responsável pela, digamos assim, a manutenção dessas redes aposentando, ficando envelhecidas, as equipes ficando envelhecidas, né, a gente precisa olhar esse problema e criar estratégias, né, de como lidar isso, se vão ser contratos terceirizados para empresas de prestação de serviço, ou se nós vamos ter equipe terceirizada nos órgãos para manter essas estações. Esse problema ele precisa ser melhor equacionado e, ao meu ver, está longe disso. Complementando o que o Eduardo colocou, nós temos mais de 25 estações meteorológicas de superfície operadas pelo CIPAM. Professor Gilberto, CENSIPAM é Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Nós fomos criados lá no final da década de 80, e fomos criados na década de 90 com o objetivo de trazer infraestrutura tecnológica para a região norte do Brasil, visando que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, tivesse um mínimo de controle sobre o que estava acontecendo na região. E uma das áreas da minha diretoria, eu sou diretor de produtos do CENSIPAM, é a meteorologia, porque a gente não tinha nada lá. Então, nós trouxemos, como eu comentei anteriormente, nós temos 11 radares meteorológicos hoje na região norte, temos mais de 25 estações meteorológicas de superfície,
E o que o Eduardo colocou é uma verdade que, infelizmente, dói. No nosso caso específico, dói muito, porque você levar um técnico para um lugar que só se chega depois de você ficar horas e horas dentro de um barco, chegar lá e descobrir que a peça que estragou você não conseguiu levar porque não tinha no seu suprimento, e ter que postergar por meses a manutenção dessa estação meteorológica de superfície, é muito difícil. Então, realmente, as leis que regem a administração pública no tocante à manutenção, elas têm que ser repensadas para facilitar a gente manter as coisas. É muito mais fácil a gente comprar do que a gente manter. Eu só queria, antes de passar a palavra para a Gilvan, só um momentinho, Gilvan, é que eu não estava associando o nome à pessoa. Claro que eu sei que é o Cipan, né? É que ser Cipan, eu me atrapalhei. Eu não só conheço o Cipan, como tem alguns alunos meus que trabalham no Cipan, e trabalharam lá algum. E eu, inclusive, já estive no Cipan, lá em Manaus. Estive lá também. Era só para fazer essa correção. Por favor, Gilvan, pode falar. Eu acho que o Eduardo e o Elcio já falaram, né? A gente sabe da dificuldade que é manter qualquer que seja o equipamento no atual sistema que nós temos, né? No caso do INPE, nós não temos estações meteorológicas, já tivemos as famosas plataformas de coleta de dados, que foram estações automáticas que serviram para transmitir as informações através dos satélites de coleta de dados, né, os SCD1 e SCD2, mas infelizmente hoje essa rede, ainda existe em algumas estações, mas essa rede ela foi abandonada porque justamente não é o core do INPE, não está na missão do INPE manter redes de estações meteorológicas. Mas da mesma forma, como o Eduardo falou, hoje é mais fácil, no caso do INPE, comprar um novo supercomputador do que manter o supercomputador que nós temos atualmente, né? Então, a cada ano nós temos realmente uma grande batalha para conseguir a renovação do contrato de manutenção e essa é uma batalha muito dura e seria realmente necessária a mudança da legislação para que nós possamos manter melhor os serviços operacionais. Mas eu acho que isso remete bem, viu, Gilberto e colegas, isso remete bem ao tema da nossa mesa redonda aqui, que é a Política Nacional de Meteorologia. Qual é a Política Nacional de Meteorologia? Já está mais do que na hora de ter uma Política Nacional de Meteorologia, porque em muitos casos nós temos serviços que são duplicados. Nós reclamamos que há falta de recursos, que não há manutenção de redes, mas em alguns casos há duplicação de esforços. E seria de muito bom tom que houvesse uma política nacional de meteorologia que, pelo menos num primeiro momento, pudesse discutir a atuação dos diversos órgãos, e aqui os diversos órgãos não só na instância federal e estadual, mas inclusive a atuação das entidades privadas, da sociedade civil, qual o papel da SBMet, por exemplo, nessa política nacional de meteorologia, enfim, é algo que é necessário e é urgente para a meteorologia nacional. Eu não sei se algum outro debatedor quer fazer alguma colocação sobre essa questão. Bom, eu vou abrir espaço aqui para, não sei se alguém daqui da plateia quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, para a gente passar para outro tema. Bom. Não, Gilberto, desculpe interromper, eu acho que tem um tema correlato desse, né, que é compartilhamento de dados, né, que eu acho que os estados têm suas redes, a União tem suas redes, né, eu acho que a gente precisa encontrar uma maneira também, cada um os entes federativos e a União atrás das maneiras de manter as suas redes, né,
de estação, mas ao mesmo tempo a gente pensar numa maneira mais organizada, né, digamos assim, de compartilhamento de dados, né? É um absurdo a gente ter estações no nosso estado de redes federais que a gente não tem acesso. Não é o caso do Ceará, a gente trabalhou em acordos e tudo, mas devia ser uma coisa mais orgânica. Eu acho que isso faz parte da política, né, dessa discussão aqui que a gente está fazendo. Então, é importante que a gente coloque na pauta essa questão de como criar mecanismos, né, para compartilhamento mais efetivo da série de dados que a gente tem aí nas várias esferas, né? Dentro dessa política de meteorologia, tem, eu acho que vocês também têm essa preocupação que não é só o dado meteorológico, né? Tem várias coisas também que está afetando a meteorologia. Por exemplo, a questão de recursos humanos. Eu não sei a situação do CECISPAN, do INPE, da FUNSEMI. Do INMET eu sei mais porque estive mais próximo. Além de ter começado como meteorologista, trabalhando no Instituto Nacional de Meteorologia em Brasília, eu, durante todo esse tempo que estava no Rio Grande do Sul, sempre tive muito contato com o 8º Distrito de Meteorologia. E a gente tinha trabalho conjunto. Inclusive, desenvolvemos modelo de previsão de clima junto com o pessoal do 8º Distrito de Meteorologia. Também nos preocupa a questão de recursos humanos. Eu não sei como é que vocês encaram essa situação, como é que está essa situação. Porque o INEMET está num estado de praticamente falência, né? A gente acabou de realizar um concurso público, estamos chamando de cadastro de reserva agora, vamos realizar um outro menor, mas específico para algumas áreas, no próximo ano, início do próximo ano. É uma questão muito difícil, e novamente, repensar o Estado brasileiro. A gente espera que a instituição se degrade a tal ponto que a gente precise fazer um concurso público para 40, 50, 100, cento e tantas pessoas. E não à medida que a instituição vai perdendo os quadros. Como é que o Estado pode pensar que a instituição vai manter a sua missão ao longo da sua vida, né? Que ela vem perdendo quadros ao longo dessa vida, né? Então, a gente vai perdendo valores, vai perdendo memória institucional, porque a gente não tem, aquela pessoa que se aposentou não vai poder passar para os mais novos a experiência, né? Os seus trabalhos, né, desenvolvidos na instituição, a inteligência institucional que ele liderou, né, ao longo da história da instituição. E aí a gente espera chegar a um ponto que é começar do zero, realmente começar do zero. Nós estamos com uma turma de novos da FUNSEMI agora, que nós estamos trabalhando na capacitação, né, colocando a visão institucional para os próximos anos, próximas décadas, né, para eles, mas é um momento muito intenso, é um momento realmente de formação. É difícil, né? Não tem ainda a cultura, a grande maioria não tem ainda a cultura da instituição, então a gente vai ter que ter paciência, mas isso é uma outra questão que a gente precisa repensar o Estado brasileiro, como contratar recursos humanos. Isso que a FUNSEMI está vivendo agora, de ter tido autorização para concurso, é uma exceção à regra. Pelo menos a nível federal, você conseguir uma autorização hoje para concurso é uma missão extremamente árdua. E tenho certeza que o Gilvan vai complementar o que eu vou falar agora, mas esse problema não se restringe à meteorologia. Esse problema de falta de mão de obra, de termos profissionais altamente qualificados se aposentando e não tendo para quem passar aquela função que ele está fazendo, sem ter como passar o conhecimento que ele adquiriu nos vários anos, isso é uma realidade que abarca todas as funcionalidades do serviço público brasileiro. Realmente nós temos que olhar com muito carinho esse problema. É exatamente isso. Na verdade, esse é um problema não só da meteorologia, mas é do serviço público. Por exemplo, no caso do INPE, o INPE chegou a ter mais de 2.000 funcionários, hoje o INPE tem cerca de 700 funcionários e nos próximos 2 anos tende a ter em torno de 500 funcionários, nos próximos 2 anos, porque são servidores, cerca de 200 servidores podem se aposentar nos próximos 2 anos.
O último concurso foi em 2014 e foi um concurso que não repôs, de fato, todas os cargos que nós tínhamos disponíveis. E é curioso pelo seguinte, nós hoje temos um número menor de servidores com um número de atividades que é crescente, né? Então, a pressão sobre os nossos servidores também tem aumentado muito, porque as demandas do Estado brasileiro têm aumentado bastante. E esse é um problema realmente que precisa ser corrigido no Estado brasileiro. Nós temos que ter, novamente, uma política aí de reposição de mão de obra, até para não acontecer com o que bem disse o Eduardo, de ter você tem que reiniciar, porque você vai perdendo a memória institucional, vai perdendo a memória de processos e toda a memória da instituição em função dessa não reposição do quadro de pessoal. E assim, é muito difícil no nosso lado também, pelo seguinte, diferente do Sensipam, por exemplo, aí falando no âmbito federal, o INPE tem uma pós-graduação, aliás, a pós-graduação mais antiga da meteorologia no Brasil, e nós formamos muita gente, então deveria ter algum mecanismo de você absorver, não todos, mas parte dos profissionais que se formam na nossa pós-graduação em meteorologia. Infelizmente, isso não ocorre. Então, realmente, tudo isso precisa ser repensado, mas é com muita preocupação que nós estamos vendo essa questão de não reposição de mão de obra no serviço público, especialmente no serviço público federal. Ainda só para complementar, aí não serviço público, mas contratação de mão de obra terceirizada. Nós vamos passar por uma crise, eu espero que não, espero que eu esteja errado, mas na área de TI. Né? Hoje, profissionais de TI estão trabalhando home office, né? Trabalhando em casa, ganhando em euro, dólar, né? Sendo contratados por empresas de fora. A gente está perdendo pessoas na FUNSEMI, né, para empresas de fora. Então, a gente faz um trabalho para formar esses profissionais, capacitar, e depois a gente, né, pede para empresas estrangeiras que podem pagar em dólar, em euro, e o padrão de remuneração de terceirizados está longe de que a gente possa competir com esse tipo de alternativa, né? Então, eu vejo um futuro difícil para a gente, se a gente não criar alternativas, né, em termos de quadro permanente. Né? Eu não vejo o terceirizado, eu estou achando a situação do terceirizado muito vulnerável para os órgãos ligados à meteorologia. Isso é verdade, Eduardo. Foi bem colocado por você esse ponto, porque só na minha área aqui no INPE, esse ano já foram 5 servidores da área de TI que foram com a iniciativa privada. Quer dizer, e aí você também não consegue repor aquele servidor. E ganhando, alguns deles até 4 vezes mais do que ganhando serviço público e trabalhando em casa. Né? Então, realmente, esse é outro problema que nós estamos enfrentando aí nesse período aí de pandemia. Porque assim, quando a gente chega, que fala com os colegas, pelo menos eu sei quando falo com as pessoas do meu tempo, primeira pergunta que um fala, já te aposentasse? É a primeira pergunta. Aí reclama da reforma da Previdência que não conseguiram. Os que conseguiram já estão aposentados. Só que acontece o seguinte, o órgão está sem pessoas. As instituições estão sem recursos humanos. É certo que é uma questão nacional, do serviço público como um todo. Mas como nós estamos aqui cuidando da política da meteorologia, então a gente tem que falar sobre o nosso caso, né? Que realmente está complicado. Eu não sei assim se como estava falando o doutor Eduardo, se seria terceirizar. Eu não conheço, eu conheço terceirização nas atividades meio, não tinha visto ainda nas atividades fim de meteorologia. Eu não sei também se vai funcionar, como é que isso funciona. As universidades eu também não sei todas, sei lá em Pelotas porque o último concurso que teve lá, eu fui o presidente da banca, inclusive até ficaram chamando, outros chamaram 4 meteorologistas lá, mas das outras instituições, você deve estar numa situação bem precária para prestar o serviço que necessita.
de Não, Gilberto, só te interrompendo aí, só para fazer uma pequena correção. Na verdade, quando eu falei terceirizado, é aquela mão de obra de apoio ao serviço meteorológico, né? O pessoal profissional de TI que trabalha lá configurando os modelos no supercomputador aí do Gilvan, né? Então é isso, né? São aquelas pessoas da área meio, né? Que a gente terceiriza. Esses a gente tem poucos do quadro permanente, né? Algumas posições chaves, mas a grande maioria é terceirizada. E esse quadro terceirizado, que é do staff temporário, nós estamos perdendo para empresas. Foi nessa direção que eu comentei. Eu não estou aqui propondo terceirização de área fim, viu? Até porque essa matéria tramitou, mas não foi regulamentada ainda, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse assunto? Gilvan. Não, realmente é exatamente isso que o Eduardo falou. A área fim você não pode, pelo menos no INPE você não pode terceirizar a área fim, né? Então, mas a área de apoio, como TI, por exemplo, você pode terceirizar, mas a área fim não é possível, a legislação hoje não permite fazer essa terceirização. Outra coisa também, né, que nós estamos vivendo assim dois anos terríveis, né, em todas as áreas. Eu não sei como é que ficou, eu sei porque a universidade começou com essas aulas remotas, essas aulas virtuais. Eu não consegui me adaptar a ela, não, aí resolvi sair, me aposentar. Eu não sei como é que ficou o trabalho dessas instituições que vocês dirigem nessa questão da pandemia, se afetou muito. O que é que vai ser feito para essa retomada? Bem, no CECIPAM, nós seguimos a regulamentação do Ministério da Defesa, que, por sua vez, está seguindo o que o Ministério da Economia preconiza. Então, há pouco tempo, a gente teve a regulamentação de como se dará o trabalho remoto, porque entendeu-se que isso é uma coisa que não tem volta mais. Mas, pelo menos dentro do Ministério da Defesa, foram criadas regras muito claras de que os nossos servidores, para poderem continuar no trabalho remoto, eles deverão mostrar uma produtividade superior à média dos demais funcionários. O que, no final, no frigir dos ovos, eu acredito que vai ser uma coisa muito boa, porque a gente vai ter uma moeda de troca que a gente não tinha no passado. Então, você quer trabalhar em casa? Você pode, mas você tem que mostrar serviço, você tem que trabalhar mais do que seus pares. E, com isso, a gente acredita que a gente vai, no geral, subir a produtividade média dos nossos funcionários como um todo. Mas não tenha dúvida de que esse trabalho remoto trouxe várias coisas boas, mas trouxe várias complicações também. Bom, a gente aqui já está tudo presencial, né? Mas realmente houve um esforço muito grande da direção da FUNSEMI de reuniões sistemáticas, né, diárias com o pessoal para acompanhamento dos trabalhos, né? É muito intenso para a direção, não é fácil. Eu acho que para alguns serviços de natureza mais processual, onde a produtividade é facilmente medida, aí você tem métricas claras, tudo bem. Mas quando é trabalho intelectual, aí já você medir o esforço que foi feito, desempenhado, né, é mais difícil, né? Eu acho que é uma relação complicada, mas é aquela coisa, né? Quando você conhece seu servidor, você sabe aquele que, né, veste a camisa, aquele que faz um corpo meio mole, né? Você sabe que o esforço foi feito ou não de maneira adequada, mas a métrica é um problema para o trabalho remoto. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem que encontrar alternativas. Mas veio para ficar, no meu entender, veio para ficar. Ou pelo menos híbrido, né? Eu não sei, eu acho que o híbrido, porque eu acho que também a gente perde o vínculo com a instituição. Um trabalho 100% remoto, né? Você acaba meio que perdendo o vínculo com a instituição. A pessoa, o cara entra agora no INPE, Gilvan,
nunca pisou no INPE, ele está remoto. Pois Onde é o INPE mesmo, né? Pois é, Quer dizer, você perde o vínculo com a instituição. Então, tem valores aí que a gente tem que refletir para que não, lá na frente a gente não pague, né, um preço caro por isso. Essa é uma questão bastante complexa, que no INPE nós obviamente, durante toda a pandemia, nós mantivemos em home office, inclusive os serviços operacionais. Alguns serviços não tem como manter, como, por exemplo, todo o monitoramento do sistema de supercomputação, isso não tem como fazer por home office, então nós tínhamos equipe trabalhando no INPE. Só dando um exemplo, existem outras equipes que ficaram durante a pandemia trabalhando. Essa discussão ainda é vigente no âmbito do INPE, porque nós não temos ainda uma solução para essa questão do home office. Houve uma portaria do nosso Ministério agora solicitando o retorno de todos os servidores desde o final de outubro, né? Última semana de outubro, a não ser que o servidor tenha alguma comorbidade. Então, nós já voltamos ao trabalho presencial. Mas as discussões continuam e é uma questão muito complexa pelo seguinte, como o Eduardo acabou de falar, ok, o servidor ele fica em home office e ele precisa ter um escritório no INPE, por exemplo, se ele fica só em home office ou não. E se ele sofre um acidente durante o período de home office, no horário de trabalho, é considerado acidente de trabalho ou não? Então, existem diversas questões que estão sendo debatidas e nós não sabemos, de fato, como é que isso vai evoluir ao longo dos próximos meses, mas, de fato, como foi falado aqui pelo Elcio e pelo Eduardo, isso veio para ficar. A produtividade, em alguns casos, deve aumentar, porque realmente você tem que ter marcos muito mais nítidos de cobrança de produtividade, então isso é um ponto positivo, mas ainda há muitas questões, inclusive questões que aparentemente são simples, mas que não são e que precisam ser resolvidas, como por exemplo essa que eu falei, de manter o escritório ou não de um pesquisador que fica em home office, como é que ficamos aí? Ou um debate que nós tivemos recentemente não, nós não vamos, porque no INPE, por exemplo, cada pesquisador tem o seu escritório. Então, o pesquisador que estiver em home office, ele não vai ter mais o seu escritório, vai ter um ambiente comum, onde, quando ele estiver no INPE, ele pode usar aquele ambiente comum. Mas até essa questão não é simples de ser implementada. Então, tem muita coisa ainda a ser discutida, debatida, para, de fato, nós implementarmos essa questão do trabalho remoto e quais os serviços que podem ser feitos a partir do trabalho remoto. Gilvan, e tem outra questão também, né? Como é que a Justiça do Trabalho vai encarar isso, né? Que algumas decisões têm colocado a responsabilidade no gestor de montar a estrutura de escritório em casa. Exatamente. Né? Porque ele aumentou a energia, ele usa a internet pessoal, mas não leva em conta o outro lado do balanço, né? Ele deixou de pagar o combustível, né? Combustível a 7, então, ele deixou de pagar uma senhora conta, né? Então, eu acho que é uma situação muito delicada e coloca mais uma vez o gestor em situação vulnerável quanto aos órgãos de controle. Exatamente. Eu não sei se eu vou abrir espaço novamente para perguntas. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Se tem algum estudante que tem alguma curiosidade, saber sobre as instituições que os debatedores estão aqui. Bom, parece como esse pessoal não tem muita pergunta para fazer, então nós vamos continuar. Eu queria, assim, falar uma questão que é mais ou menos voltar a uma questão do que Eduardo falou, que é sobre custos da informação meteorológica. Isso sempre existiu, né? As estações, é caro manter uma estação meteorológica. Uma rede de estação tipo a do INMET, em torno de 400 estações, toda renovada praticamente, com relação, já todas com estações automáticas. As estações automáticas são caras também, apesar de não ter um observador meteorológico, não ter todos os custos trabalhistas que envolvem um observador meteorológico,
mas ela também custa caro na questão da transmissão do dado, né? Não é nem gerar, é transmitir o dado, que eu acho que essa é a questão mais cara. E quando você fala, quem é que paga? Por exemplo, tem as empresas hoje particulares de meteorologia, de previsão de tempo. Eles pagam por esses dados meteorológicos ou é por conta de que o Estado deve servir isso assim como serve a saúde e uma outra ajuda que o Estado pode dar para a sociedade. Eu não sei se tem algum custo para eles esses dados. Olha, no caso da FUNSEMI, os dados são, não é nem copyrighted, né, é copyleft, é livre, está na internet, todo mundo pode baixar. Eu acho que quando a gente começa a cobrar dado, a gente acaba pagando várias vezes sobre o dado, porque a empresa que vai fazer um estudo no estado do Ceará, ela vai pagar pelo dado e o preço que ela vai cobrar do próprio estado é outro, né, muito maior. Então, isso tem um efeito em cadeia que às vezes a gente não leva em consideração e acaba onerando muito mais o Estado, ao invés desse recurso ser utilizado para manter a rede, né, a gente fica tentando cobrar o dado. E outra coisa, tem benefícios aí, a gente disponibilizar dados para pesquisa. Quantos estudos úteis a gente se deparou com dados utilizados da FUNSEMI, na academia? Me espanta, às vezes, pelo simples fato dos dados estarem na página da FUNSEMI, a pessoa poder baixar. Às vezes eu estou numa viagem até internacional e eu vejo um estudo com os dados do estado do Ceará. Quer dizer, isso é mais gente pensando sobre os nossos problemas. Eu acho que isso tem um efeito positivo muito forte. O INPE, como eu falei anteriormente, não tem estações meteorológicas, Gilberto, mas o INPE segue há muitos anos a política de dados abertos, né? Eu acho importantíssima essa política de dados abertos em todas as áreas do INPE, porque justamente, como falou Eduardo, você permite que diversos usuários e pesquisadores utilizem o dado que é gerado pela instituição. Isso serve, inclusive, como controle de qualidade da informação, tá? Porque se você produz, no caso, por exemplo, um dado que é muito sensível que o INPE produz, que é o desmatamento, o número de desmatamento da Amazônia anualmente, isso tem auditoria, o dado está livre, mas tem processo de auditoria, tanto brasileiras quanto externas, que podem fazer a qualquer momento, podem ser feitos a qualquer momento. Isso é possível quando você tem uma política de dados abertos. Então, eu acho que esse é um ponto importantíssimo, e você ter essa informação disponível sempre, ela dá mais credibilidade ainda ao sistema como um todo. Sendo bem objetivo na resposta à sua pergunta, professor Gilberto, até onde eu sei, o que eu vou falar do CISPAM, eu tenho certeza, até onde eu sei, isso é válido para o INEMET também. Não existe cobrança quanto à relação dos dados que nós possuímos. Não, essa questão que a gente está tratando de política de meteorologia e assim, a meu ver, a política é feita com dado, a meteorologia é feita com dado meteorológico, com informação meteorológica. E quando se fala tanto hoje em mudança climática, em aquecimento global, quando você fala numa mudança climática é porque você verificou os dados meteorológicos passados e está vendo que alguma coisa ali não está como era para ser, ou pelo menos não está batendo com o que deveria ser os dados das normais climatológicas daquele local, né? E quando a gente começa a não ter mais essas informações, aí vai ficar o achismo maior ainda. Aí é que as pessoas vão dizer com muito mais vontade, quando der uma chuva bem forte, ou que fizer um calor grande, ou um frio grande, chegar e dizer, a partir de agora vai ser assim.
Essa é a palavra que mais, quando entra no meu ouvido, dói na minha cabeça, quando um meteorologista ou alguma pessoa da televisão diz, a partir de agora vai ser assim. Porque ele está assumindo que, ele está sabendo o que vai acontecer lá mais para frente. E numa escala temporal que não é compatível com modelo meteorológico nenhum, nem de curto, nem de longo, nem de médio prazo, para que a pessoa chegar e dizer. Até por isso que eu me preocupo com esses dados meteorológicos, porque vai chegar um tempo, se a gente não tiver mais essas informações, que vai falar com base em nada. Já se fala muita coisa sem ter base. E depois de faltar informações, vai ficar mais complicado ainda. Não sei o que é que vocês acham dessa questão. Gilberto, me permita fazer um comentário. É fato, essa preocupação sobre os dados, ela realmente é extremamente relevante. Mas veja que a meteorologia, ela requer diversos outros sistemas que são tão relevantes quanto a coleta de dados, né? Então, vou lhe dar um exemplo. Você acabou de falar aí dos modelos meteorológicos, né? Os modelos meteorológicos, eles são muitíssimo importantes e eles requerem um grau de especialização daquele que está produzindo, desenvolvendo um modelo meteorológico, que hoje em dia, no mercado de trabalho, o modelador, de fato, ele está se tornando cada vez mais uma espécie rara. Tá? Nós temos hoje muito mais rodadores de modelos do que, de fato, pessoas que desenvolvem modelos. Tá? Agora, de fato, também, essa discussão que você colocou, também me preocupa bastante, porque muitas das pessoas que falam sobre os temas que você acabou de falar, não têm o conhecimento físico e teórico sobre o assunto para falar sobre possíveis mudanças que poderiam ocorrer em função de um ou outro cenário. Isso também é uma questão bastante relevante. E modelo meteorológico, ele tem limitações, sim, mas hoje já evoluiu bastante e permite que nós possamos fazer cenários, inclusive para as próximas décadas. E veja, eu estou falando não de previsões, mas de projeções e cenários, né? Claro que existem muitos problemas associados, mas, como eu disse anteriormente, evoluíram bastante os modelos meteorológicos, os modelos chamados hoje do sistema terrestre. A tendência é que esses modelos evoluam ainda mais, só que requer pessoal especializado, não somente para desenvolver, mas também para interpretar os resultados. E, como eu sempre tenho dito, o modelo é mais uma ferramenta do meteorologista, não é a verdade absoluta em nenhuma escala temporal. Nenhuma escala, nem na previsão, nem para o nowcast, na previsão de tempo, nem de clima, nem para a mudança do clima. É só uma ferramenta que deve ser muito bem usada e, para usá-la, a pessoa tem que ser muito bem treinada. Não basta você simplesmente pegar um modelo e falar assim, olha, essa é a verdade e vamos seguir essa verdade. Então, desculpe contrapor um pouco a sua fala, mas eu acho que a gente tem que colocar relevância também nesses desenvolvimentos, porque, na minha visão, eles são tão importantes quanto manter uma rede de estações meteorológicas ou mesmo uma estação meteorológica. Eu não sei se o doutor Elcio quer falar alguma coisa, o Eduardo também. Assim, em cima do que o Gilvan colocou, eu não poderia concordar mais, porque se isso não fosse verdade, a gente não precisava mais de meteorologistas, a gente pegava a saída do modelo e publicava. E a gente vê que isso não é verdade. É mais uma ferramenta extremamente importante, mas é mais uma ferramenta. Ela não é uma verdade absoluta. Então, talvez caiba à Sociedade Brasileira de Meteorologistas como um todo se esforçar mais na educação do povo, de que não é tão simples como parece. Não é porque tem uma pessoa falando numa certa rede de televisão que vai acontecer uma coisa
que aquilo é uma verdade absoluta, e a gente tem que mostrar as incertezas que existem no métier que nós estamos lidando, que os modelos existem, que a gente precisa de mais estações meteorológicas, com certeza. Nós precisamos de muito mais sensores. Nossas grades têm que ser refinadas para que possam contemplar os eventos meteorológicos com mais pontos, mas, por mais que a gente tenha um modelo numérico com uma precisão espetacular, nós sempre vamos depender de um meteorologista no final para analisar ele. Eu concordo, o modelo é uma ferramenta, mas nós temos que treinar para a interpretação dos resultados, né? Porque mesmo quando a gente tem uma reunião de meteorologistas, né, discutindo uma dada previsão sazonal, a gente vê que é muito, em alguns casos, é muito achismo, né? Não se faz uso das ferramentas que estão ali à sua disposição. Então, e se carregam de uma memória muito fraca do que aconteceu no passado. Quando você vai validar o que foi dito na reunião, você vê, não foi isso que aconteceu, foi outra coisa. Então, eu acho que falta, sim, o que o Gilvan falou, uma capacitação melhor, analítica, no que diz respeito à modelagem. E, assim, tem valor esse desenvolvimento, mas eu acho que nós temos que resolver a questão da série de dados também, porque as correções dos modelos dependem muito disso, né? E com um mundo em mudança, né, as séries de validação elas vão ter que ser mudadas ao longo do tempo, e esse é o exercício que a gente faz, né, Gilvan, na previsão sazonal. A gente vai mudando a climatologia referencial do modelo, o hindcast do modelo, né, ao longo do tempo, né, ficando cada vez mais próximo do presente, até para não ficar tão vulnerável quanto à mudança futura, né. Então, eu acho que essa é algo que a gente tem que avançar em termos de formação. Bom, eu queria assim só ouvir assim de você, já que a gente está cuidando da política de meteorologia, já que eu começar assim por Gilvan, o que é que você espera, Gilvan, da meteorologia? Do que vai acontecer com a gente? Eu acho, Gilberto, o seguinte, eu tradicionalmente sou um otimista, né? E eu vejo o seguinte, as dificuldades geram oportunidades. Então veja a situação que nós estamos passando no atual momento. As instituições federais estão com dificuldade de orçamentária, né, ou de pessoal, ou dos seus equipamentos. E aí nós estamos diante de uma crise hídrica, e nós já, no ano passado, nós começamos a discutir com o INMET e depois com o Sensipan e iniciamos o ano discutindo como é que nós poderíamos organizar as atividades, digamos, no âmbito federal, no primeiro momento, no âmbito federal, as atividades operacionais de meteorologia. E aí nós chamamos isso de Sistema Nacional de Meteorologia. Nós, em maio, comecinho de maio, nós lançamos uma nota técnica sobre essa crise hídrica, então uma nota técnica conjunta, INPE, INMET e Sensipan, e nós estamos aí construindo um sistema que, num primeiro momento, ele é para os órgãos federais, mas depois com os estaduais, as universidades e até a iniciativa privada. Então, mas, num primeiro momento, é a primeira organização no âmbito federal. E por que isso é importante? Pelo seguinte, primeiro, você otimiza recursos, tanto humanos quanto materiais. Vou dar um exemplo. O INPE, nessa organização, nós deixamos de fazer a previsão de tempo para o público e nós estamos agora focando nossos recursos humanos e todos os nossos recursos materiais no desenvolvimento da modelagem para servir a todos os órgãos de meteorologia do Brasil, né? Então, nós estamos aí num movimento para justamente aprimorar a modelagem
E aí, com uma grande diferença em relação a outras iniciativas que ocorreram no passado, que é com a participação da comunidade científica nacional. Então, o desenvolvimento envolvendo, nós estamos agora, nesse momento, iniciando os trabalhos com um modelo chamado comunitário, um modelo comunitário do sistema terrestre unificado. Então, um modelo que vai desde a escala de previsão de tempo até a mudança do clima, e que ele é comunitário, portanto, ele é desenvolvido pela comunidade, é do sistema terrestre e é unificado porque ele serve para qualquer escala espacial e temporal. Então, a exemplo do que está ocorrendo nos demais países do mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, nós estamos na mesma tendência, mas começamos o desenvolvimento desse modelo por um comitê científico. Esse comitê científico nós temos a participação de diversos pesquisadores e professores de diversas universidades do país, e inclusive o Sensipan, o INMET, a Marinha do Brasil, enfim, são participantes do comitê científico desse modelo comunitário. Qual é a vantagem disso? O INPE foca naquilo que ele tem mais tradição, digamos assim, que tem mais competência. E aí, por outro lado, o INMET, que tem um cluster de processamento, adquire modelo, ele vai no futuro deixar de comprar um modelo alemão para utilizar o sistema de modelagem desenvolvido no Brasil. A mesma coisa com o Sensipan. Então veja, o Sensipan, nas discussões, o Elcio certamente vai falar mais sobre isso, tem uma rede de radares. O Sensipan é um grande candidato para desenvolver essa questão da previsão imediata, porque tem uma rede de radares. Então eu vejo assim, com muito otimismo, apesar de todas as dificuldades que nós temos, iniciou-se uma organização da meteorologia, e iniciou-se, porque eu acredito que esse é só o início de uma grande organização da nossa meteorologia, e cabe, certamente, a participação das universidades, da iniciativa privada, da SBMet, que tem que contribuir para o sistema CREA, CONFIA, que também é onde nós temos o registro dos profissionais meteorologistas, enfim. Então, é o início de uma organização que só surgiu em virtude das dificuldades que nós estamos tendo atualmente. Claro, nós já tínhamos essa intenção de fazer a otimização, mas isso, de certa forma, na minha visão, foi acelerado em virtude das dificuldades que nós estamos aí, todos os órgãos federais estão passando. Então eu vejo com muito otimismo que nós podemos aí nos próximos meses e anos ter uma meteorologia melhor integrada. Claro que vai dar muito trabalho, mas eu não concebo essa questão de você ter diversos sistemas de supercomputação com diversos modelos, e pior, modelos que vêm de fora, que não são nem sequer otimizados para as nossas, ou representam processos que são importantes para nós aqui no Brasil. Então, eu acho que isso inclusive, algo que me espanta, porque nós temos pesquisadores nas universidades que têm altíssima capacidade de desenvolvimento, que poderiam contribuir muito com esse sistema de meteorologia. Então, eu vejo assim, Gilberto, eu acho que nós estamos num momento bem promissor. Claro que nada é fácil, não é fácil você organizar, mas nós nunca tivemos, por exemplo, no âmbito federal, um alinhamento tão bom como esse que nós temos atualmente. Para que vocês todos tenham ideia, todas as sextas-feiras, em função da crise hídrica, nós temos uma reunião com a Casa Civil da Presidência da República, onde estão lá os 3 órgãos representados, apresentando justamente a questão da situação meteorológica para diversos órgãos do governo federal. Então, isso no passado não acontecia como está ocorrendo atualmente. Aliás, aproveitando, só um comentário, Gilberto. Um pouco antes dessa reunião, eu estava com o diretor do INMET, que pediu desculpas por não poder participar dessa nossa mesa redonda, porque eles estão justamente nesse momento trabalhando para as comemorações do aniversário do INMET, que ocorre agora ao longo dessa semana. Então, ele pediu para que eu transmita aí a você e aos colegas
que infelizmente ele e os demais colegas do IMET não poderiam participar dessa mesa redonda em função da agenda muito intensa associada ao aniversário do IMET. Bom, eu faço a mesma pergunta para os outros debatedores. Eu compartilho o otimismo do Gilvan. Acho que nunca o ambiente esteve tão propício para o desenho de uma política nacional, para o desenho de um sistema no qual, além da otimização dos parcos recursos que nós temos, houvesse um ganho de força política para que a gente consiga brigar por ter mais recursos. Em complemento a isso, nós estamos num momento que a nossa agricultura, ela está, no meu entendimento, ela está na curva, está no joelho de uma exponencial que vai subir, e vai subir muito forte. E não tenho dúvidas, a nossa meteorologia vai ser cobrada para melhorar, e melhorar bastante, para que a gente possa suportar a nossa agricultura. Nós vamos precisar de agricultura de precisão, e nós vamos precisar de meteorologia de precisão para suportar isso daí. Então, eu acredito que nos próximos anos, a meteorologia vai ganhar uma importância no nosso país muito maior do que ela teve no passado. Eu queria dar uma opinião, assim, para mim fica difícil ser tão otimista. Pelo seguinte, porque os estados ainda não foram envolvidos nessa discussão, né? Eu acho que pensar uma política nacional sem envolvimento dos estados, sem tentar pensar como envolver os entes privados, eu acho que fica difícil, né? Então, eu entendo que o momento que a leitura que vocês estão fazendo é muito em função da relação que Ficou sem som para o Eduardo. Quem pediu para ele não concordar com a gente, né? Tá vendo o que aconteceu? Eu acho que ele começou a reclamar sobre as questões dos estados, aí tiraram ele. Aí deixou toda a responsabilidade para vocês cuidar da meteorologia do Brasil todo. Não, realmente a questão estadual é muito importante. Que nessa mesa redonda aqui tá só a FUNSEMI, mas tem o CIMEPAR, tem o CIRAM, tem outros órgãos estaduais de meteorologia muito forte, né? Olha aqui, Eduardo voltou. Eduardo, eu estava falando tudo que... aqui. Eu acho que eu falei, desagradou, derrubaram. Foi. É o que eu disse também, que eu acho que o que você falou desagradou, você ter feito essa reivindicação com relação aos estados. E eu estava falando eu estava falando aqui, Eduardo, só para concluir, que, claro, você está participando aqui, mas tem outras instituições estaduais muito fortes em meteorologia, tipo o CIMEPAR, tipo o CIRAM, EPAGRE. O CIRAM fica dentro da EPAGRE, né? Da EPAGRE. E são instituições muito fortes Eu não estou me arvorando aqui, né? Dizer que eu falo em nome de todos os centros estaduais, né? Essa discussão tem que envolver outros centros, né? E não são os mais fortes. Eu acho que a gente tem que pensar a meteorologia no seu conjunto de instituições. Eu sei que também é fácil a gente criticar, levantar os problemas, né? Fazer é o difícil, né? Principalmente num momento de escassos recursos, a gente organizar grupos de trabalho, né? Workshops para discutir algumas temáticas que são relevantes no tocante ao envolvimento dos entes estaduais, mas a gente precisa, em algum momento, ter um planejamento, nem que seja o planejamento. Como é que a gente vai colocar os estados, as instituições privadas de meteorologia nesse processo de discussão? Eu acho que isso é importante e já apazigua um pouco os ânimos, né, daqueles que fazem a meteorologia no dia a dia. Quem tem um contato com o produtor, em última análise, né, são os entes estaduais, principalmente naqueles estados onde são melhores estruturados, né?
Agora nós estamos com um grupo forte de metrologia dentro do Estado e pensando exatamente no produtor final, conseguimos recursos aí do Banco Mundial, né, agora da AfD, a Agência Francesa de Desenvolvimento. Então, a gente vai ter que estar no processo de alguma forma, né? E eu acho que nesse sentido a gente tem que começar a aprender a trabalhar de forma colaborativa. A gente tem alguns ensaios aí na previsão, né, no monitoramento de secas, né? Eu acho que quanto mais experiências a gente tiver nesse sentido de trabalho colaborativo, melhor para todos que fazem a meteorologia no país. Vai ser menos recursos gastos para fazer basicamente o cumprimento da missão dos diversos entes. Eu cheguei a participar, essa questão estadual que você está dizendo, daquela discussão que era feita lá no INMET, acho que ainda aquelas previsão climática de consenso que era feito, envolvia as instituições. Eu fui 2 vezes lá em Brasília participar dessas reuniões, e aquilo era uma questão importante para ser feito, para ser discutido. Lá no Rio Grande do Sul tem um órgão específico para isso, para divulgar e explicar para o setor produtivo as previsões de clima que são feitas, para que possa nortear o agricultor, a pessoa que está no campo, saber que se vai ter chuva suficiente, se não vai ter. E lá tem essa reunião, era mensal, depois passou a ser sazonal. E ainda hoje é feito, claro que está menos agora, mas essa questão estadual é importante, do jeito que é feita essa discussão do clima, que na época era lá em Brasília com todos, poderia ser feito na questão não da previsão, mas da política de meteorologia, que ela tem que atingir os estados também, como você está dizendo. Eu sim sou a favor que, por mim, cada estado deveria ter seu centro de previsão. Porque uma coisa, pode fazer previsão de Brasília, pode fazer previsão de Manaus para o Brasil todo, pode fazer previsão do Pará para o Brasil todo, mas uma coisa é o meteorologista fazer a previsão lá, e outra são os meteorologistas do próprio local, que conhecem a climatologia do local. Então, isso era uma questão que poderia ser feita também e tratada nessa política de meteorologia. Não sei o que é que vocês acham. Eu vou dar o exemplo da modelagem, né? O nosso sistema de previsão é baseado em modelagem, não que a modelagem é absoluta, mas é uma ferramenta muito utilizada para, digamos assim, chegar à previsão que nós vamos utilizar para os setores, né? Eu acho que a gente, tendo recursos de processamento, como, por exemplo, o Rio Grande do Norte agora está investindo no computador para rodar um modelo global. A gente tem rodado, agora em janeiro nós vamos ter 2 modelos globais rodando na FUNSEMI, modelos regionais assimilando dados desses modelos globais. Quer dizer, esses recursos estão aí disponíveis, né? Essa transição que o Gilvan está falando aí, do modelo multiscala, multiespacial, isso vai levar tempo, e o setor não pode esperar. Nós vamos apostar nisso, mas nós temos que apostar em outros caminhos também. Enquanto não chega lá, né, e a gente não sabe o que é que vai acontecer com as mudanças, né, de governo. Mudança de governo dá sempre aquele tremorzinho nas pernas, né? O que é que vai acontecer na próxima mudança, né? Ninguém sabe, pode ser redirecionado totalmente o que a gente está discutindo aqui, né? Então, são questões que a gente precisa ter caminhos alternativos, né? E criar espaços onde cada um pode contribuir. Eu acho que mais do que a política ser... A política nacional de meteorologia, ao meu ver, ela tem que ser inclusiva. Quem puder contribuir nas questões que envolvem Estado, União, municípios, tem que contribuir. Tem que envolver estados, municípios, as universidades, os cursos de meteorologia, os centros de pesquisa, o setor produtivo, tudo tem que ser envolvido, porque a meteorologia é importante nisso tudo, né? Eu não sei se Gilvan e Elcio têm algum assunto a colocar.
É exatamente isso, Gilberto. Tem que envolver todos, inclusive a SBMet, inclusive o sistema Conf, a CREA. Então, tem que se envolver nessas discussões, né? Porque nós temos que realmente organizar. Como eu falei anteriormente, nós estamos tentando, primeiro, fazer uma organização dos órgãos federais, né? Evitando aí sobreposição de atividades, otimizando processos, produtos, etc. Mas isso é só o início. Isso vai levar tempo, obviamente, dá trabalho. Como o Eduardo falou, a gente não vai ter um modelo amanhã pronto, vai levar tempo para ser construído. Então, tem muita coisa a ser feita, mas nós precisamos realmente discutir isso e não dá para ficar esperando que o INPE ou o CECIMPA ou o INET, somente esses promovam essas discussões. Tem que haver essa discussão. Inclusive, aqui eu parabenizo o Papo de Meteorologia, que já fez 3 ou 4 mesas redondas justamente sobre esse assunto. Eu acho que realmente a nossa comunidade tem que discutir mais sobre como é que nós deveríamos organizar melhor a meteorologia com o envolvimento de todos. Quer fazer uma colocação, Elcio? Apenas corroborar o que já foi dito pelos dois. Em nenhum momento nas nossas conversas entre INEMET, INPE e a gente, pensamos que nós somos donos da palavra, da verdade. Nós só optamos por esse momento uma visão pragmática de que se chamássemos todos agora para a conversa, seria muito difícil a gente chegar num consenso na velocidade que a gente gostaria, que respeitando essa conjuntura política que nós estamos vivendo no momento de alinhamento. Então, optamos por começar menor, mas em nenhum momento a gente conversou a respeito de, não, nós vamos ditar a política nacional e todo mundo vai ter que seguir. Longe disso, nós só queremos realmente começar, ter um documento que consiga trazer para a realidade um desejo que nós temos, para depois a gente chamar todo mundo para continuar a conversa. Eu não sei se vocês sabem, mas em 2008, 2009, foi criada a Câmara Técnica de Ensino, Pesquisa e Meteorologia. Era do Ministério da Ciência e Tecnologia. Quem coordenava esse grupo era o professor Augusto Pereira, da USP. Eu fiz parte desse grupo. E foi feito um levantamento da meteorologia toda, tanto da parte de ensino como da parte prática. Era envolvido nesse grupo, tinha pessoas das empresas privadas, no caso era da Climatempo, que estava lá, tinha as universidades que eu estava, tinha representantes do IMET, do INPE, da Marinha, da Aeronáutica. E foi nessa época que eu até cheguei aí lá no CIPAM. Nós fizemos um levantamento, uma radiografia da meteorologia toda. Inclusive, isso gerou um relatório que foi discutido no Congresso de Meteorologia 2010, se não me engano, em Belém do Pará. Eu sei que quem apresentou esse relatório fui eu. E depois disso que foi feito, nada mais foi feito em meteorologia, e parece que as coisas são ditas que vai acontecer, e elas parecem que não acontecem. Então, é por isso que eu fico insistindo nisso, para que, e desejando que agora a coisa ande, né? Que a gente tenha uma política realmente de meteorologia, que a gente possa ter uma rede de estações funcionando plenamente, desenvolvimento de modelo, interação entre as instituições, melhora nos recursos humanos, porque o pessoal todo se aposentou, como vocês mesmos sabem. Então, não sei se vocês têm outra colocação a mais a fazer sobre isso. Bom, se alguém da plateia quer fazer alguma pergunta ou alguma
coisa. Bom, se ninguém mais tem perguntas para fazer, e se vocês não têm mais nenhum assunto a colocar na mesa para a gente discutir, a gente pode abrir espaço para considerações finais de cada um dos senhores. Bom, eu assumi que não tem mais questionamentos, né, mas queria agradecer a oportunidade da gente participar dessa discussão. Eu acho que é um tema importante, eu acho que podemos estruturar um caminho, né, para chegar a uma política que realmente seja inclusiva. Eu sei que em nenhum momento aqui na minha fala eu quis dizer que a gente estava sendo alijado do processo. Eu sei o que é ter 1001 atribuições no seu dia a dia, então a gente entende perfeitamente que é muito difícil esse pensar futuro, esse olhar futuro enquanto a gente está trocando o pneu do carro e o carro em movimento, né? É muito difícil, a gente entende perfeitamente, mas a gente quer colocar aí a FUNSEMI e os outros estados, né, para colaborarem, né? Eu não estou me arvorando aqui falando em nome dos outros estados, mas eu tenho certeza que são parceiros e também querem contribuir para a estruturação de uma política que beneficie a todos os entes da federação. Bem, nós aqui do Sensipan estamos muito esperançosos que esse processo que se deu início, ele realmente tenha um êxito, que a gente consiga estabelecer o Sistema Nacional de Meteorologia e que isso gere frutos que sejam bons para os brasileiros em geral. Vai dar certo? Nós não sabemos, mas já está gerando frutos. O INPE deixou de fazer a previsão do tempo, divulgar a previsão do tempo. Acordamos entre nós três que o Sensipan vai começar o desenvolvimento do Nowcast, da previsão de curto prazo no Brasil. Precisamos de uma ajuda enorme de toda a comunidade, porque nós não podemos pegar simplesmente os modelos que foram criados para Nowcast dos climas temperados e querer que eles funcionem aqui para a gente. Nós vamos precisar de muita pesquisa, muito suor, e para tanto nós estamos copiando o modelo de sucesso que o INPE fez na parte do modelo numérico unificado, que o Gilvan acabou de comentar. Então nós vamos criar um comitê científico, e já deixo o convite aqui, quem estiver trabalhando nessa área de Nowcast e quiser participar desse comitê científico, por favor, contacte a gente, que a ideia é realmente a gente instituir uma coisa que vá trazer, num espaço de tempo muito curto, coisas benéficas para a nossa população. Nós sabemos que os eventos climáticos estão ficando cada vez mais severos, a velocidade que as coisas estão acontecendo estão cada vez mais rápidas, então a gente tem que ser mais rápido do que o mundo está mudando para poder responder rapidamente a isso, então contamos com a ajuda de todos. E só gostaria de agradecer de novo o convite que foi passado pela gente, em nome do diretor-geral do Sensipan, colocar a nossa instituição à disposição de todos. Muito obrigado. Da mesma forma, agradeço aí o convite. O convite foi feito à direção do INPE, aqui estou representando o nosso diretor, Dr. Clésio Denardim. Como disse o Elcio, nós estamos aí realmente trabalhando para melhor organizar no âmbito federal, né? Nós estamos aí na 5ª reunião do Comitê Científico do Modelo Comunitário. Esse modelo comunitário, o Comitê Científico do Modelo Comunitário, liderado por um pesquisador do INPE, Dr. Saulo Freitas, por um pesquisador da USP, professor Pedro Dias. São eles que lideram o Comitê Científico, mas eles lideram as discussões científicas com a participação de diversas, como eu já falei, diversos pesquisadores e professores dos institutos e universidades do Brasil.
Eu vejo que essa organização ela vai permitir corrigir, se não totalmente, mas pelo menos em parte, uma tendência no Brasil, que é você trazer modelos e instalá-los e utilizá-los como uma espécie de caixa preta, à medida que, inclusive, vai permitir que a comunidade científica possa fazer implementação de submódulos ou processos que são importantes para nós no Brasil e que são subrepresentados ou sequer são representados nos modelos que rodam hoje atualmente no país. Então eu vejo que é um caminho muito promissor, toda essa organização. O INPE está trabalhando para esse novo realinhamento. Como eu falei anteriormente, nós deixamos de fazer a previsão de tempo para o público, estamos focando os nossos trabalhos na modelagem e no sensoriamento remoto da atmosfera e dos oceanos. Eu acredito que em pouco tempo nós teremos aí muito sucesso e, novamente, como foi falado aqui, a Política Nacional de Meteorologia deve ser inclusiva e eu espero muitíssimo que toda a sociedade, e aí, novamente, eu considero a SBMet uma instância muito importante para promover essas discussões. Então, novamente, obrigado e sucesso aí ao Congresso de Meteorologia. Bom, eu gostaria de agradecer a todos os participantes pela possibilidade da gente discutir, da gente conversar sobre meteorologia. Eu sou meteorologista, dediquei 40 anos da minha vida profissional em meteorologia e eu sempre gosto e vou continuar falando em meteorologia. Então, para mim é um prazer ter conversado com vocês, participar dessa mesa redonda. Agradeço a todos. Agradeço também a participação da plateia. Pena que ninguém quis fazer pergunta, não. Mas é que a gente está começando ainda, está saindo de uma pandemia, depois todo mundo melhorar um pouco, aí a coisa vai ficar mais animada. Muito obrigado a todos. Obrigado.